Eu vejo muita gente se queixando na internet de que, os relacionamentos estão líquidos. Tá, hoje em dia não é mais a mesma coisa, tá. Olha, não acredite nessas pessoas, ok? Elas estão mentindo, elas estão enganadas. Não é verdade esse negócio de que os relacionamentos estariam líquidos. A verdade é que eles estão gasosos, entendeu? Já estão gasosos, já não é nem mais líquido. Enfim, vamos debater um pouco sobre essa questão dos relacionamentos nos dias atuais, da qual os casamentos já nem têm mais perspectiva de durar mais do que 3 a 5 anos, seria uma vitória. E, deixando bem claro, isso não é um canal só para homens ou só para mulheres, eu vou aqui abordar os dois e criticar os dois também, de maneira justa. Mas eu queria começar, antes de entrar no tema de cabeça, eu queria mesclar um pouco aqui com a filosofia que eu trago muito aqui pro canal. Existiu uma história, tinha um mano lá na Grécia Antiga, que se chamava Aristófanes. Não confunda com Aristóteles, ok? Era Aristófanes. E ele foi para um jantar, um banquete na casa de Platão, onde tinha ali Sócrates, Alcibíades e outros filósofos. Então você imagine como é que não era assim, um jantar dos filósofos mais boladões da história da humanidade. Por exemplo, você pedia, Platão, me passe a colher. Ele dizia, colher? Que colher? Não existe colher. Tudo não passa de uma cópia holográfica imperfeita do mundo das ideias e pipipipopopó. Sócrates, onde está o sal? Eu não sei, eu só sei que nada sei. Alcibíades, o que você está achando do vinho? Está bom? Não existe nada bom, nem nada ruim. Tudo não passa de uma percepção empírica da experiência do indivíduo e se deixa levar pela sensação latente, enfim. Então, perguntaram para Aristófanes qual era a opinião dele sobre o amor romântico. Você tem que entender uma coisa, que naquela época, como eles não tinham conhecimento nenhum sobre a ciência, eles explicavam a vida e os fenômenos da natureza através de mitos. Por exemplo, por que chove? Porque tem uma deusa lá que quando ela fica triste, ela chora e cai água. Por que o vulcão explode? Porque lá no Tártaro existe algum deus lá, sei lá, Hades, que ele fica nervoso e solta lava pro céu. Por que cai raio? Porque Zeus solta raio quando ele fica nervoso e queima a casa das pessoas, enfim. Então é assim que eles entendiam o mundo. Então, quando perguntaram para Aristófanes sobre o amor romântico, ele disse que no início da humanidade, os humanos eles tinham 4 braços, 4 pernas e 2 cabeças. Era como se fosse 2 pessoas em uma só. Então, tendo 4 braços, eles eram muito fortes. Tendo 4 pernas, eram muito rápidos. E tendo 2 cabeças, eram muito inteligentes. E assim sendo, eles se sentiam tão bons, os seres humanos, que eles começaram a desafiar os deuses. Só que então Zeus, percebendo essa desobediência e ousadia humana, ele fez, sei lá, um poder, uma magia, o quê? Que dividiu as pessoas em 2. Então aquilo que era 2 pessoas em um só, se tornou 2 indivíduos. Então, o filósofo Aristófanes dizia que você tem que encontrar na sua vida a sua outra metade, que foi dividida de você. E só assim você será feliz, quando você encontra essa pessoa e você a faz feliz, porque na verdade ela é você mesmo, entende? E bem, qual é a minha opinião sobre isso? A minha opinião é que os filósofos eles deviam estar usando entorpecentes pesados, ou eles estavam comendo algum cogumelo bem alucinógeno ali no banquete. Cara, já pensou se, os filósofos que todo mundo paga mais pau, na verdade os caras eram uns drogados, tá ligado? Tipo, a inspiração de Sócrates era incrível, ele era muito inteligente, só que na verdade o cara tava injetando a seringa de heroína. Enfim, então tomara que não, né? Mas, voltando aqui, né? Essa ideia de cara metade, alma gêmea, né? É um conceito que, na verdade, existe até hoje, você para pra pensar, eu acho realmente muito bonito, muito bacana, muito romântico até, mas, por mais que seja bonito e belo, eu gosto de acreditar que o ser humano, ele pode ser completo e feliz, sozinho também. E, se você parar pra olhar o mundo ao redor, acho que nunca foi o melhor momento para ser sozinho. Então, de certa forma, eu discordo dessa visão de Aristófanes, porque ele dizia que a pessoa que está solteira ou solitária, ela sente que ela gostaria de não estar, porque ela está, na verdade, procurando uma cicatrização de uma ferida. Então, tirando até esse filtro do romântico, é como se ele dissesse que buscar o amor é buscar a cura para essa fratura que os deuses impuseram aos mortais. Então, se os relacionamentos hoje estão decadentes, talvez seja porque ninguém está mais procurando a outra metade da alma, mas a gente está apenas buscando o consumo do outro, né? Nesses tempos de tanto consumismo e superficialidade. Então, se o amor é a busca pela metade que nos falta, o que acontece quando a tecnologia nos convence de que nada nos falta? O que sobra disso é um silêncio em alta definição, uma solidão gourmetizada, onde o único ruído que você escuta é o do seu próprio tédio processado. E trazendo um pouco para o meu lado, eu tentei discutir essa questão, descobrir mais sobre esse tema, conversando com idosas de algumas atividades físicas ao ar livre que eu participei. Claro, você vai conversar com pessoas de outras gerações, elas, tanto idosas quanto idosos, não estavam solteiros aos 40, e parece que eles viveram a falta de recursos, eram outros tempos, conheciam menos pessoas,
pessoas, não tinha a tecnologia, e eu percebo que talvez o maior contraste que nós temos daquelas gerações para atual é justamente o excesso. Porque, por exemplo, uma senhoria que eu conversei que tinha 57 anos de casamento, ela disse, no meu tempo, o que quebrava a gente consertava, e hoje em dia é mais fácil trocar, né? É curiosa essa história, porque ela me disse que o pai dela era consertador de guarda-chuvas. Pra pensar, mano. Consertador de guarda-chuvas, velho. O que você faz quando seu guarda-chuva quebra? Entendeu? Você joga fora e compra outro, poxa. Então, isso também invadiu o mundo dos relacionamentos. Esse seria o paradoxo da prateleira infinita, né? O que antes era o destino, encontrar alguém, hoje virou um processo de triagem interminável. E é literalmente uma triagem, porque você vai ver os aplicativos de relacionamentos vai passando pra direita, assim, um atrás do outro. E esse excesso de opções, ele não gerou mais amor. Muito pelo contrário, ele gerou uma paralisia e descartabilidade. E uma coisa que eu sempre levo em consideração, existiu um antropólogo, na verdade está vivo ainda, ele é britânico, ele chama Robin Dunbar. E ele, em seus estudos sobre sociedade no passado e tal, ele chegou à conclusão de que há séculos atrás, né, as pessoas ali vivendo em aldeias e tal, ao longo da sua vida, se você tivesse nascido há séculos atrás, você conheceria 150 pessoas, de você trocar uma ideia, conversar e tal, em toda a sua vida, ok? Então, dessas 150 pessoas, vamos tirar aí, vai, metade é o mesmo gênero que você, então você descarta. Outra porcentagem ou é muito novo ou é muito velho, ou já está casado, ou deita com iguais. Logo, você teria ali um número, sei lá, vou chutar aqui talvez 40 ou 50 pessoas da qual você consideraria para relacionamento, entende? Em toda a sua vida. Que é um absurdo, porque hoje, se você tiver uma conta em qualquer rede social, você tem muito mais do que 150 amigos, então olha como as coisas mudaram. Então você tendo menos opções, você tinha que ser muito assertivo nas suas escolhas e valorizaria muito mais aquilo que você tem. E até mesmo para fazer coisa errada, se fosse para trair, você teria que sair da sua casa e se deslocar até um outro local e encontrar outra pessoa e, enfim, correndo riscos, sendo que atualmente você só precisa de um celular. Às vezes com o cônjuge ali do lado no sofá tem gente que tá ali digitando e mandando mensagem para outro, mandando fotos para outro, entre outras coisas que não deveria, mas sim, isso infelizmente acontece. Então você percebe que vivemos um excesso de opções e facilidades. É como se o Tinder fosse o catálogo do Netflix, que você fica passando infinitamente, nunca sabe o que quer escolher e quando escolhe, se entedia e não vê o filme até o final. E nessa ideia de satisfação rápida, eu posso trazer a fala de Zygmunt Bauman, que era um polonês lá das antigas. Ele disse, nós não buscamos mais um parceiro para construir uma vida, buscamos um produto para satisfazer uma carência imediata. E como todo produto, ele vem com data de validade. Esse excesso de oferta matou o valor do encontro. Tipo, para que enfrentar o silêncio pesado pós-briga? Ou para que mergulhar na sujeira de resolver um problema real se a vitrine digital promove uma versão nova, sem riscos e sem defeitos, a um clique de distância? A gente se tornou colecionadores de começos, né? A gente é especialista em primeiros encontros, mas analfabetos em permanência. O problema de ter todas as opções do mundo na palma da mão é que quando você pode ter qualquer um, você acaba não tendo ninguém. A facilidade de substituir o outro é, na verdade, a nossa maior condenação à solidão. Então, falando de mim mesmo, assim, supondo que eu, de repente, conheça uma pessoa que eu acho da hora, assim, que eu acho legal, pô, essa mina é da hora, pá. Eu tenho aquele diabinho que fica no meu ombro, que ele fica me dizendo no meu ouvido, Oliver, você sabe que não é mais como antigamente, você sabe que você não vai ser igual aos seus avós, vai ter 50, 60 anos de casamento, você sabe que não vai chegar nem perto disso, sabe? E o pior de tudo é que eu não sei nem dizer se é um diabinho ou se é o anjinho que me diz isso, porque talvez seja o anjinho, porque o anjinho é sensato, entendeu? Então eu não sei, mas faz sentido, tipo, eu me sinto um pouco desacreditado, sabe? E isso não é uma sensação só minha, isso é de muitos homens e mulheres. Isso é uma questão muito séria, na verdade eu vou até ser mais profundo aqui, porque eu sei que muitos homens têm aquele sonho, aquele ideal de um dia se tornarem pais. Uma coisa que eu percebo que deixa homens muito desanimados é aquela insegurança de que você vai de fato poder cuidar dos seus filhos durante o crescimento deles. É uma coisa que meu avô não teve esse medo, meu avô não teve medo nenhum da minha avó um dia pedir divórcio, porque isso é uma coisa que nem se falava nos tempos dele. E hoje em dia é muito fácil, mano, a gente não sente essa segurança, entende? Apesar de que eu não tenho esse sonho de ser pai, mas eu sei que muitos homens o têm, e eu acho algo nobre pra vocês, mas, por exemplo, se eu tivesse, eu não conseguiria aceitar esse negócio aí de 15 em 15 dias. Pra mim seria terrível, seria um horror, seria dilacerante, eu ia viver com depressão, porque eu tive pai presente e fez toda a diferença na minha construção, e eu quero ser igual se acontecesse. E eu sei que muitas pessoas, talvez com uma mente mais simplista, diriam, mas se você não quer separar, então apenas seja um bom marido, um bom pai, mas, cara, estamos vivendo em momentos que não é mais assim, não existe mais essa garantia, cara. Olha o caso do Kaká, mano, o Kaká, porra, é o Kaká, mano. O cara, ele
foi o melhor marido que ele podia ser, e a mulher simplesmente disse que o separou dele porque ele era perfeito demais. Nas palavras dela, ele não me traiu, ele era perfeito demais. Uma coisa que eu fiquei até muito triste, mano, é que eu vi quando ele foi num podcast de relacionamento, ele disse que ele, percebendo a distância da esposa, ele chegou a comprar um livro, dizia 40 maneiras de salvar seu casamento. Ele disse, cara, o livro ensinava 40, eu fiz 80, ok? Eu tentei. E na época, isso foi em 2015, né? Os filhos ainda eram crianças e, poxa, é complicado, né, mano? Pensar, cara, eu fiz tudo que era certo, sabe? Então, poxa, é triste, cara, é triste, é algo desesperançoso, assim. E talvez como consequência de muitos homens se sentirem desesperançados, eu vejo muitas mulheres respondendo a isso, dizendo que homem não chega mais, tá faltando homem, ou que os que tem aí são tudo frouxo, ou que se deitam com iguais, enfim, eu não posso falar aqui, mas muitas reclamando que homens não querem mais saber de compromisso e que só querem saber de coisa rápida. Eu conversei, inclusive, com muitas idosas sobre isso, e eu consegui pegar meio que uma percepção a partir dessas pessoas, né? As senhoras diziam que antigamente, lá, né, os homens, eles eram mais, sabe, mais tchan, mais responsáveis, mais fortes, e eu consegui meio que fazer uma leitura a partir do que elas me disseram, que eu vou aqui compartilhar com vocês, mas eu deixo claro que aqui eu vou criticar tanto ao comportamento masculino quanto feminino, ninguém é perfeito, mas ao que eu fui olhar as fotos antigas dos álbuns dos meus avós e tal, antigamente os homens, eles estavam sempre com aquele terninho bonito, o cabelo penteadinho, usava aquela maletinha na mão para dar a impressão que trabalha, né, o relógio no pulso, e aquilo tinha uma razão, né? Todos os homens queriam e precisavam transmitir a ideia de que eram homens corretos, homens bons, homens responsáveis. Eu sei que vai ter gente que vai falar, mas tinha golpista, tinha mau caráter, tinha mentiroso, tinha. Mas até esses caras, até eles, precisavam pelo menos fingir que eram homens bons, ok? Até eles precisavam se esforçar. Porque no fundo, mulheres, vocês são inteligentes, mulheres, vocês sabem o que nós homens queremos. Vocês não são bobas, vocês sabem aonde a gente quer chegar. Só que, conversando com os idosos, eu percebo que o caminho pro homem chegar ali no ouro era um caminho árduo, na verdade era um caminho difícil, porque ele tinha que conquistar não apenas a mulher, mas a confiança da mulher, a confiança, digo, o projeto futuro, assim, tipo, da mulher sentir, tudo bem, esse cara é legal, eu gosto dele, mas ele vai ser responsável comigo no futuro, entende? Ele não vai me largar, me abandonar. E também tinha que conquistar o pai da mulher, ok? A aprovação do pai da mulher. Então era aquela coisa que o namoro era o homem, ele chegava lá, fazia aquela social com a família dela, ficava sentado no sofá ali de mãos dadas, entendeu? Não dava beijo logo de cara. O pai da garota deixava ela sair assim, mas falava, vocês vão sair, vocês vão voltar antes do anoitecer, senão a coisa vai ficar feia. Então você entende aquela coisa de, não era só o homem e a mulher, ele tinha muito mais envolvido. E o homem precisava passar por tudo isso, inclusive até mesmo pelo casamento, para conseguir chegar ali no ouro, vocês entendem? E de certa forma isso era funcional para a sociedade, porque o homem, ele tinha que deixar bem claro ali, como letras de neon, que ele resolveria muitos, quiçá todos os problemas que viessem a acontecer ali na vida dos dois ou da mulher, da casa, do carro, enfim. E que se a mulher engravidasse, ele estaria lá para cuidar, ok? Isso era funcional para a sociedade, porque eram menos crianças que cresceriam sem a presença paterna. Por isso que nessas épocas, mulheres que eram conhecidas ter fama de entregar fácil demais o ouro, elas eram malquistas, rechaçadas pela sociedade, inclusive aquelas que trabalham na noite, né, ficam ali de roupas curtas na calçada à noite, vocês sabem o que, também eram muito mal vistas. Eu lembro que eu vi aquele filme Malena, uma mulher nos anos 40 que também tinha esse comportamento, não era pagando, mas ela entregava fácil, e então ela foi, uma vez juntaram várias mulheres, se juntaram e cortaram o cabelo dela, bateram nela, humilharam ela, porque eram as próprias mulheres vendo aquela como uma trapaceira, uma que encurta o caminho dos homens, e aquilo meio que estragava o jogo das mulheres corretas. Tipo, nós precisamos dos homens se esforçando para nos conquistar, enquanto você está aí entregando a eles de graça o que nós precisamos exigir caro. Mas isso começou a transformar-se quando, a partir lá dos anos 60, principalmente, veio aquele tal movimento, que eu não vou dizer o nome, mas que buscava ali uma certa facilidade, uma entrega sem julgamento das mulheres para com os homens, e é claro, tirando de cena o pai da mulher, né? Então, não precisando mais da aprovação do pai da mulher. Penso que toda a ação tem uma reação. Então, se a regra agora era entregar o ouro fácil, então para que precisariam os homens de toda aquela pompa, todo aquele esforço para se mostrarem responsáveis, corretos e trabalhadores, se o preço baixou, se o preço para conseguir aquilo que ele queria baixou vertiginosamente? Você pegar aqui pros dias atuais, mano, você vai numa balada qualquer, porra, meia hora ali de conversa, trocando ideia com a mina, pagando uma bebidinha, nego já leva pros finalmente, entendeu? Pô, ficou muito fácil, ficou muito barato. E esse lance do homem não ter mais que parecer um homem bom e correto, na verdade acabou escapando para o outro extremo, onde nós temos homens que não só não tentam parecer corretos, como também tentam parecer criminosos, tentam ter estigmas de criminosos. Eu vou dizer aqui o funkeiro, o favelado, aquele cara de Juliette, tatuagem, o bigodinho, a sobrancelha raspada, o famoso moreno tatuado com cara de bandido, sabe? Que esses caras, eles só andam assim, eles só se vestem assim, eles só curtem aquelas músicas com aquelas
correntes e esse comportamento da fuga da polícia, desafiar a polícia. Sabe por que esses homens fazem isso? Por que eles fazem isso? Porque tem correspondência feminina. Sim, tem, naquela bolha ali onde eles vivem, mulheres que se interessam somente por isso. Os caras veem que dá resultado. Eles veem que os caras que não são desse jeito, os caras que são os estudiosos, os nerds, são sem graças e não conseguem mulheres. Então eles pensam, poxa, eu tenho que ser assim também, copiando o outro pra conseguir ser aceito. É claro que eu tenho plena consciência de que, esmagadora maioria das mulheres não se interessa por esse tipo de homens, ok? É o que eu quero acreditar, eu acredito nisso, ok? São só aquelas ali daquela bolha. Eu lembro um caso real que foi noticiado de um cara que a polícia pegou ele e tava com tornozeleira eletrônica. E a polícia perguntou, o que tu fez? Ele não respondeu, então a polícia meio que prendeu ele ali e foi puxar o histórico dele. E viu que ele era trabalhador, que ele nunca fez nada de errado. Então o delegado perguntou, por que tu tá com a tornozeleira? Ele disse, a tornozeleira é falsa. Eu só usei porque as mulheres gostam, ok? Então, sim, é um cara de periferia ou favela, sei lá, não é um ambiente assim comum, mas diz muito mesmo sobre esse cenário, onde o homem não tem mais que fazer esforço algum para ser correto na sociedade. Ou mesmo passar aquela impressão de que se a mulher vier a engravidar, ele vai ser responsável e assumir a criança. E definitivamente não é o que está acontecendo em muitos lugares. Nós temos dados que comprovam isso. E o mais engraçado é que a maioria desses caras que estão vestindo-se dessa forma são de fato trabalhadores. São trabalhadores, são entregadores de iFood, padeiro, chapeiro, açougueiro e sendo trabalhadores, eles tentam parecer bandidos. Veja só, a que ponto chegamos, onde o cultural, o correto é parecer o errado. Que inversão de valores é essa? E é claro, eu não tenho aqui como dizer que eu estou correto, que eu estou certo, até porque eu não sou mulher, eu não tenho a mente e a ótica feminina. Se você for mulher, você discorda do que eu estou dizendo, por favor, por gentileza, escreva aí nos comentários, com respeito, não precisa me xingar, ok? Só escreva seu ponto e eu adorarei ver o seu ponto de vista. Mas que fique bem claro, eu estou criticando aqui os homens e as mulheres, porque acho que ambos estão se corrompendo nessa história. Ambos, os gêneros, homem e mulher, estão sendo enganados. Porque se até o diabo, alguma coisa maior, oculta, porque bem se dizem que nos tempos finais haveria lascívia, libertinagem e sensualidade desenfreada. Eu não sou religioso, mas eu gosto de trazer algumas passagens, como por exemplo aqui, ó, Timóteo 3:1-4, onde foi dito que, é claro, nos últimos dias, haveria homens amantes de si mesmo, sem afeto natural, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Inclusive Cristo, que eu não prego aqui se existiu ou não, teria dito em Mateus 24:38, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Entenda uma coisa, esse casavam e davam-se em casamento não era o casamento sagrado, era o casamento descartável, era o casamento por impulso, por conveniência ou apenas por prazer passageiro. Era uma rotatividade tão grande que o compromisso sagrado tinha se tornado uma transação comum, como a gente vê hoje, casamentos que se duram 3 ou 5 anos é muito, 10 anos, meu Deus, nem se fala. Tanto é que o índice de divórcio sobe mais do que o de casamento. 3 a cada 4 casamentos terminam em divórcio. Se o instrutor do paraquedas dissesse, olha, 3 a cada 4 paraquedas não abrem, você pularia? Mas também eu não criei esse canal para te desanimar. Eu preciso te dar uma perspectiva de solução, muito embora, no geral, globalmente falando, não haverá solução, só vai piorar. Os casamentos não vão voltar a ser como já foram antes. E também não há nada que eu possa dizer que prometa que você terá um relacionamento seguro e livre de frustrações e términos. Isso não existe. Mas o que eu posso dizer é, construa a sua arca antes da chuva começar. Então lembre-se, Noé, ele não esperou a chuva para começar a construir a arca. Ele trabalhou nelas em sol escaldante, enquanto todos chamavam ele de louco. Ou seja, invista em valores que não dependem do tesão imediato ou da novidade. Busque alguém que esteja construindo uma arca, que valorize o caráter, a palavra empenhada e o sacrifício. Já o tal do prazer rápido e fácil, com essas conexões muito imediatas, elas são o tal do comer e beber, que eu mencionei em Mateus 24. O relacionamento real é o trabalho pesado de carpintaria na Arca de Noé, entende como é uma coisa muito mais profunda e significativa? Mas então, mano, passa um tempo sozinho, no silêncio, pra tu descobrir a ti mesmo. Porque a cultura no Brasil de relacionamentos é corrompida, é essa coisa exacerbada de pegar várias pessoas, seja a mulher, seja o homem. Para de ficar com esse negócio de ir atrás de balada, carnaval, micareta, churrascada, coisa terrível, cara. Ficar postando foto aí com várias minas aí, segurando bebida, que coisa miserável, cara, que coisa vazia. Isso não preenche, isso passa rápido. Ah, peguei várias minas, pô, cara, no dia seguinte você já não lembra mais nada, isso passa rápido, isso não fica. E não agrega em nada. Se você cuida daquilo que agrega pra sua vida, você tem essa postura na sua vida, você vai atrair pessoas que são iguais. E você tem que prestar atenção até mesmo na alimentação, tem que ser algo semelhante. Se você cuida da sua saúde, você não vai ficar com quem come lixo. E não caia no erro de que você vai consertar a outra pessoa, porque você não vai, só vai se iludir e sujar a ti mesmo. Mas continuando aqui. Falando um pouco sobre mim, eu não sou perfeito, mas simplesmente dizendo a verdade, eu nunca fiquei com ninguém que eu não conhecesse. Eu digo de beijar com ninguém que eu não conhecesse há algum tempo, que eu não soubesse mais ou menos o que é aquela pessoa. Também nunca tinha pressa, mano, porque eu prefiro qualidade do que quantidade. Tipo, faz tanto tempo que eu não pego ninguém que o preservativo aqui na minha carteira já pegou intimidade com o meu CPF, tá ligado? tô brincando, gente, mas enfim, falando sério agora, eu meio que trouxe pra minha vida um conceito que eu aprendi num filme que é o filme meu que favorito, assim, de todos os tempos, que é o
Vanilla Sky, interpretado ali pelo Tom Cruise. E ele diz algo que eu achei muito bacana, assim, muito interessante. Ele diz, keep it casual until the very last second. Quer dizer, quando ele tá conhecendo alguém que ele acha interessante, eu vou tentar trazer pra vida aqui. Vamos pensar que, de repente, você conheceu alguém que você meio que percebe que a pessoa é da hora, que vocês acham que vocês combinam, mas você ainda não ficou. Na verdade, você nem sequer segurou a mão dela ou dele. Vocês estão só na troca de olhares ali, tipo, tá só no jogo, no flerte, naquele vai, não vai, será que não vai? Mas você percebe que vai. E esse momento, essa tensão é muito gostosa. E nesse filme, eu aprendo que talvez seja o momento mais importante justamente para você conhecer muito bem da pessoa e postergar ao máximo possível o momento de fato ficar com ela. O momento de dar o primeiro beijo, entende? Será que vocês conseguem fazer isso? Será que é fácil? Porque foi isso que o Tom Cruise lá não quis dizer no filme, né? Keep it casual to the very last second. Mantenha-se casual até o último segundo possível. Ou seja, não tenha pressa, mano. Não tenha pressa. Não adiante as coisas. Não leve muito rápido. Porque senão você pode escorregar e pode cometer erros e pode acabar ficando com alguém que você não necessariamente deveria. E trazendo pra mim, muitas vezes nesses momentos, foi quando eu passava por desilusões amorosas. E entenda que desilusão amorosa, pra maioria das pessoas, significa quando ela gosta de alguém e não é correspondido. Não é o que significa pra mim, porque eu nunca passei por isso. Enfim, desilusão amorosa pra mim não é não ser correspondido, mas sim quando, conhecendo a pessoa, eu acabo descobrindo algo da qual pra mim é inaceitável. Eu chamaria isso de momento Patrick Bateman. O que seria o momento Patrick Bateman? Esse é um personagem do filme muito bom, chamado Psicopata Americano, que há uma cena que virou um meme, não é um spoiler, mas que ele está parado, o personagem, o protagonista está parado, e a câmera ela começa a vir de longe e focar nos olhos dele, até a íris dos olhos dele, chegando de perto assim, lentamente até os olhos dele. Isso se tornou um meme na internet, de um momento em que você se toca que aquela pessoa que você gostava, acaba meio que você descobre que ela não era tão legal assim, e que ela tinha algo bizarro, algo inaceitável sobre ela. Então, por exemplo, sei lá, uma vez eu tava ali meio que ali conhecendo uma mina, tal, ali, de vez em quando eu dou um tapinha na pantera, na verdinha. E eu não aceito isso, mano. A menos que se comprometa a parar de vez. Mas não é o que eu busco pra mim. Então, se a pessoa disser, eu mostro a bunda no Instagram, meu Deus, caia fora, me esqueça. Uma que eu já passei há muito tempo também, quando uma mina disse, o certo é curtir, cagar o pau o máximo possível na vida até os 30, 35, e aí depois acha alguém aí pra casar, ok? Tudo bem, quem sou eu pra impedir, quem sou eu pra julgar o que a pessoa faz, mas tipo, pra mim, não é o que eu quero, não vou ficar com uma pessoa que pensa desse jeito, não vou mesmo. Você é inseguro, Oliver? Não, eu não quero, só isso, dane-se, quem quer, vai que seja feliz, ok? E você, quantas vezes passou por esses momentos de desilusão? E quais foram as frases que te disseram que não saiu da sua cabeça? E presta atenção, meu amigo, minha amiga, porque eu percebo que muitas pessoas ali no início, quando estão conhecendo umas às outras, elas têm medo ou receio de ter diálogos mais profundos que possam levar a essa desilusão logo de cara. E eu penso, não, cara, você não tem que fazer isso. Na verdade, muito pelo contrário, você tem que buscar e querer de vez ter esses momentos de desilusão o quão antes possível. Porque hoje mesmo eu vi um psicólogo aí de redes sociais que trata de relacionamentos e tal, ele falou, recebi um cara que tava pedindo ajuda. E ele disse que depois de 20 anos de casado, fazendo tudo certo, se dedicando ao casamento, a esposa disse, eu nunca te amei, seu lixo. Então, eu senti a dor do cara daqui, mano. Ou seja, se ele tivesse percebido sinais mais cedo de que ela não era uma boa pessoa, o estrago seria bem menor. Então não evite isso, busque isso. Então eu meio que fico buscando momentos Patrick Bateman nas mulheres que eu interajo, que eu me interesso. Hoje em dia você já meio que já tá esperando que alguma coisa vai acontecer, assim. Tô mais caçando esses momentos do que propriamente querendo chegar ali nos finalmente, sabe? Mas é porque tem que ser minucioso mesmo, tem que ser seletivo mesmo, tem que cobrar mesmo, tem que ser criterioso mesmo. Infelizmente, nos tempos em que vivemos, as coisas são assim. Seja você homem ou mulher, toda relação, queira ou não, terá um risco de gravidez. E você não pode, não deve engravidar de uma pessoa irresponsável. Inclusive isso é complicado, porque eu lembro de uma colega minha que ela engravidou de um cara aí que já tinha passado o rodo na cidade inteira, tá ligado? E descobriu que seria uma menina, então depois eles se juntaram pra pensar no nome da filha. Então ela disse, eu queria que fosse Luísa. O cara falou, Luísa não. Já fiquei com uma Luísa, não quero lembrar dela toda vez que vê minha filha. Então a mulher disse, então vai ser Mônica. Disse, Mônica não. Já fiquei com uma Mônica na vida, não quero lembrar dela toda vez. Então vai ser Maria. Maria não. Já fiquei com a Maria, não quero lembrar dela toda vez. Então a mulher ficou brava. Falou, então escolhe você então, vai. Que nome aí que você nunca pegou? O cara pensou, falou, nunca fiquei com uma Jade. Daí, o nome da nossa filha vai ser Jade. E a mulher olhou pra ele e disse, Jade não. Então, enfim, falando sério agora, continuando. Então vamos supor que a vida que você sonha é um bolo bem bonito que você quer preparar. Você quer construir um bolo bonito? Tudo bem, você usa os melhores ingredientes. Só que é o seguinte, o recipiente onde você vai fazer o bolo não tá limpo, tá sujo, tá insalubre. Então você tem que dar o seu melhor, porque o seu bolo ele vai sim ter resquícios daquele recipiente sujo onde você o preparou. Nem que seja o cheiro, mas vai ter alguma coisa. O ambiente está contaminado. E nessa ideia de você tentar conhecer ao máximo a outra pessoa, eu sei que muitos homens meio que evitam ou postergam essa fase, mas eu acho muito importante você
você meio que conhecer o ambiente onde aquela outra pessoa cresceu. Quando eu era mais novinho e tinha menos limitações físicas, eu gostava de, com antes, logo conhecer o pai da garota ou a casa dela, pra ir jantar e tal. Eu tentava fazer o cosplay do homem responsável, como antigamente os homens tentavam da mesma forma. E não pense que seria pra pedir permissão, ser o bonzinho, previsível, sem graça. Não, não, é porque eu gosto de marcar território mesmo. E pra mim, encarar olho a olho o patriarca por trás daquela família é um sinal de dominância, coragem e respeito, da qual eu, se fosse o pai, gostaria de ter para com minha filha, porque eu seria um pai coruja. E eu ia ficar em cima mesmo, eu não tô nem aí, mano. Porque é isso que eu acredito. E também porque eu quero saber onde eu tô pisando, tá ligado? Porque teve uma vez, por exemplo, que a mina falou: ah, meu pai quer te conhecer e tal. Eu falei: opa, vamos. Chegou lá, puta de uma churrascada, mó farofada, a galera quebrando o pau, o pessoal bêbado, gritando. Aí o próprio pai da menina olhou pra mim e falou: pô, e aí, garoto, você quer tomar uma cervejinha? Eu dei aquele sorrisinho e tal, mas por dentro eu tava tipo: porra, cara, cervejinha é o cacete, mano. Cervejinha é o cacete, mano. Ele ainda achou estranho que eu falei que eu não bebia. Pô, ficou olhando com uma cara estranha, como se eu fosse sem graça. Mas, mano, tem que agradecer de ter um possível genro ali que não beba, pô, não é muito melhor? Fora que outra coisa, que uma dica que eu vou te dar pra vida, assim, cara, pra vida, pra sua vida, se você for homem, é que quando você tá se interessado pela garota, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é justamente conhecer a mãe dela, mano. Mas, assim, é a primeira coisa, quão antes possível, mano. Porque a mãe dela é um prelúdio de como vão ser os seus cafés da manhã de 2045. A mina que você tá ficando é uma versão beta do que pode ser uma tragédia anunciada. Eu nem posso falar aqui o que eu queria falar, mas já escapei de muita cilada observando isso. Muito bem, deixa o seu comentário aí, me diga o que você achou. Muito obrigado, deixa o seu like, se inscreva se gostou e até a próxima. Tchau!